Queridos, vamos começar o nosso estudo. Eu queria te convidar a abrir comigo a mesma epístola de Romanos, porém agora a gente vai no capítulo 10. Hoje a gente vai estudar Romanos 10, de 1 a 4. Os 4 primeiros versículos desse capítulo. Eu tenho falado muito nesses últimos dias sobre salvação, sobre o Evangelho, sobre essa certeza que nós devemos ter. E o texto que eu trouxe hoje para a gente dar uma estudada é esse. Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. A gente vai ler os 4 primeiros apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Queridos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela, na minha opinião, é o Evangelho de uma forma bem explicada. É o Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, e compreendendo essa carta, compreendendo aquilo que o apóstolo quis passar para aquela igreja, nós temos a certeza absoluta desse plano de Deus. A carta, ela tem uma intenção: mostrar aos romanos, mostrar à igreja que estava em Roma, a justiça de Deus. Então essa é a ênfase da carta, a justiça de Deus. E aí ela é dividida em 5 grandes divisões. A carta, ela tem 5 grandes divisões. Ela tem, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a perdição da raça humana. O apóstolo vai falar sobre os judeus que estão perdidos, os gentios que estão perdidos, ou seja, aqueles que não faziam parte da religião judaica. E no capítulo 3, na metade do capítulo 3, ele vai falar que todos estão perdidos. A segunda divisão, ele vai do capítulo 6 ao capítulo 8. E o apóstolo vai falar sobre santificação. Ele vai falar sobre essa justificação do capítulo 3 ao capítulo 5, o apóstolo vai falar da justificação. A justificação que esses judeus e que esses gentios encontravam em Cristo Jesus. E no capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai começar a falar sobre santificação. Ele vai começar a falar como esses que foram justificados, ele agora podem ser santificados. Como esses justificados em Cristo vão começar a viver a sua vida de santificação. Uma vez salvos, eles precisam agora, de uma forma prática, mostrar essa salvação através de uma limpeza. No capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo vai falar sobre a nação de Israel, aquele povo que vivia debaixo da lei, aquele povo que vivia cheio de usos e costumes e que também seria salvo por essa mesma graça. Esse povo também estava debaixo das promessas de Deus em relação à graça. E o apóstolo vai usar esses 3 versículos para poder explicar isso. Ele vai falar sobre a descendência de Abraão, ele vai falar sobre o uso da lei, ele vai falar sobre o uso do templo, dos sacrifícios. No capítulo 12 ao capítulo 5, a gente tem uma outra, 15, a gente tem uma outra divisão, que o apóstolo vai começar a falar sobre a glorificação. Aqueles que vivem em Cristo, uma vez salvo, a manutenção da sua salvação é feita através do Espírito Santo. E no capítulo 16, o apóstolo fecha com as suas saudações e admoestações. Então, essa é a epístola que o apóstolo escreveu aos romanos, com essas divisões, aonde ele apresenta a perdição, aonde ele apresenta a justificação
aonde ele apresenta a santificação. Ele volta a falar sobre o povo de Israel, que também era salvo pela graça e não pelas obras, e no final ele vai falar sobre essa glorificação. No capítulo 10, onde a gente vai estudar hoje, o apóstolo Paulo está falando sobre o povo judeu. Ele está falando para a igreja de Roma o que ele tinha no coração em relação ao povo judeu. Aquilo que ele sentia, mediante aquilo que ele sabia, ele sentia. Então, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1 e 2 que ele conhecia a condição do povo judeu e que ele estava muito triste. E por causa dessa tristeza, ele orava a favor deles, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia também desse povo. O apóstolo Paulo tinha certeza absoluta que o povo judeu, mesmo sendo o povo da aliança, mesmo sendo um povo escolhido por Deus para ter acesso ao tabernáculo, para ter acesso às suas leis, para ter acesso àquilo que o Senhor pedia como exigência, mesmo assim eles estavam perdidos. Mesmo assim, o apóstolo Paulo sabia que eles precisariam de um despertar. Eles precisariam despertar para a graça, porque na lei eles não conseguiriam se salvar. E nós confirmamos isso no capítulo 9, no versículo 31, que o apóstolo vai dizer assim: e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. O apóstolo já falou no capítulo 9 que Israel buscava essa justiça, mas não tinha conseguido. E ele vai além, no versículo 32 do capítulo 9, vai dizer: por quê? Por que eles não conseguiram alcançar essa lei? Ele vai dizer: porque não decorreu da fé, e sim das suas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram no Messias. Eles não conseguiram atingir a lei, porque eles não decorreram essa lei ou essa salvação da fé. Eles apenas confiaram nas obras. E nessa confiança nas obras, eles acabaram tropeçando naquilo que era a pedra, naquilo que era o Messias, a pedra importante, e eles o rejeitaram. Então a nação de Israel, ela caminhava perdida. Ela caminhava nessa perdição. Ela estava no caminho do juízo de Deus. Eles estavam caminhando para a condenação. Essa condenação que era eterna. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, o apóstolo Paulo tendo consciência plena disso, ele vai demonstrar para nós e para a igreja de Roma a sua condição, o seu sentimento. Ele vai dizer que ele tinha muita tristeza. Ele tinha uma tristeza e era incessante dor no seu coração. Ele estava tremendamente triste porque aqueles que tinham recebido de antemão a promessa de Deus não estavam vivendo através dessa promessa. Eles não estavam considerando essa promessa para a vida deles. E eu acho que esse estudo vai trazer uma enorme reflexão para o nosso coração hoje. Vai trazer uma reflexão nessa noite, porque o apóstolo Paulo vai dizer quais foram os motivos para esse povo estar condenado. Quais foram os motivos para esse povo ter recebido essas informações, ter recebido como privilégio essas informações e ter descartado. No capítulo 2, no versículo 2, ele vai dizer assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Deus, por amor aos meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. Isso ele narrou no capítulo 9, no versículo 2. A tristeza dele era tão grande por causa da perdição do povo judeu, que ele aqui narra para nós que ele desejaria ser amaldiçoado. Ele desejaria não ter sido escolhido por Jesus. Ele diz aqui que ele desejaria não ser separado, para não ter que ver os seus irmãos sendo condenados daquela maneira.
Tamanha era a tristeza dele. Então, nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo está passando. Ele tem um conhecimento do Evangelho, ele tem o conhecimento da palavra, mas os seus compatriotas não. Mas aqueles que estavam junto com ele todo o tempo não compreenderam. Então, o que nós podemos refletir nessa hora? Que na nossa caminhada nós precisamos compreender, nós precisamos entender tudo aquilo que nós lemos, que nós ouvimos, e que se nós não conseguirmos compreender isso com uma certa clareza, nós estamos também sujeitos a viver na condição que esse povo vivia. No versículo 2 do capítulo 10, o texto que nós estamos estudando, ele vai dizer por quê. Por que que ele para nesse momento de tristeza e começa a orar? Orar por esses perdidos, orar por esses que são condenados. Ele vai dizer no versículo 2, porque lhes dou o testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O povo judeu era um povo zeloso, o povo judeu era um povo sincero, era um povo que tinha um cuidado com as coisas de Deus. O povo judeu, ele tinha um bom desempenho, ele tinha uma grande dedicação, porém eles não tinham conhecimento. Então, o conhecimento é o que realmente vai salvar. O conhecimento que eles não tinha valor nenhum. Sem o conhecimento, a salvação deles não existia. A fé deles era uma fé forte, porém na coisa errada. Então, uma fé direcionada para o objeto errado é uma fé que não salva. É uma fé que não leva a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo, quando fala de zelo, ele tem uma experiência nesse assunto. Porque ele era um judeu muito zeloso. Ele vivia nesse ritmo que ele está narrando de conhecimento do seu povo. Ele era muito dedicado. Ele era um judeu focado no reino de Deus, que ele entendia como reino de Deus. E ele, depois de convertido, ele vai narrar isso. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer que ele era um zeloso nas leis. E ele vai repetir também isso no livro de Atos, no capítulo 22, que ele também vai falar do zelo. Então, aquilo que ele estava falando ali para a igreja de Roma em relação ao povo judeu, ele estava falando com muita propriedade. Ele sabia que eles usavam as leis, eles corriam atrás de compensar a sua salvação através das suas obras. E aí ele vai dizer no final do versículo 2 que não adiantava de nada isso tudo. Porém, sem conhecimento, não valia nada. Todas essas práticas zelosas não eram baseadas, não eram pautadas, não eram alicerçadas no verdadeiro conhecimento. Era baseado no entendimento errado do Antigo Testamento. Toda aquele sentimento ou preocupação de salvação, eles depositavam nas obras, no mérito deles. Eles achavam que eles, fazendo o melhor, eles teriam um favor diante de Deus. E o apóstolo sabia que isso não iria levar eles ao céu. O apóstolo tinha certeza absoluta que se eles não se convertessem a Cristo, se eles não colocassem a sua preocupação ou a sua esperança em Cristo, eles iriam ser condenados. Ao invés dessa fé dos judeus aproximarem eles de Deus, essa fé só distanciava eles. E nós hoje não precisamos ir muito longe. Nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão, nesse momento que nós estamos acessando muito mais as redes sociais, nós temos visto centenas de pregadores, centenas de cultos de outras denominações ou de outras igrejas, e a ênfase totalmente fora do que o Evangelho nos ensina. São igrejas fazendo campanhas, são igrejas montando desafios, são igrejas colocando fardos cada dia mais pesados nas costas
dos seus membros. E o apóstolo Paulo, quando vê isso na igreja ou com seus compatriotas, ele se entristece. Da mesma forma que nós também nos entristecemos quando vemos isso. Pessoas dentro da igreja confiando em seus méritos. Pessoas dentro da igreja achando que tem um valor muito maior diante de Deus porque fazem a obra de Deus. Então o que Paulo diz? Eu oro pela salvação deles. É inegável o zelo deles. Porém, eles ainda precisam entender que eles estão labutando de uma forma errada, caminhando para um caminho errado. E no versículo 3 e no versículo 4, ele vai explicar melhor essa falta de entendimento dos judeus. Ele vai explicar, de fato, por que eles não entendiam o evangelho. Por que eles não entendiam aquilo que estava descrito no Antigo Testamento inteiro. Aquilo que eles estudavam desde a adolescência, desde a sua menoridade. E eles não conseguiam compreender que o evangelho sempre esteve ali. Cristo sempre esteve ali. Nunca foi por obras, sempre foi por graça. O apóstolo vai dizer que eles, desconhecendo a justiça de Deus, no primeiro ponto, os judeus, eles desconheciam essa justiça. Paulo ensina que Deus já havia estabelecido um meio pelo qual ele salvaria os judeus, pela qual ele salvaria todos os povos. Ele já tinha estabelecido isso e o apóstolo Paulo já sabia disso, que todo homem só seria justificado através de Jesus, só seria perdoado através de Jesus. E esse caminho até Jesus, ou até essa salvação, era mediante a fé. O apóstolo Paulo sabia que o caminho que o judeu deveria percorrer para alcançar a sua salvação era mediante a fé, e não a obras. O Antigo Testamento anunciava esse caminho, através do Messias que estava por vir. Então os judeus tinham a promessa do Messias que viria. O apóstolo Paulo continua levando essa mensagem para as igrejas, só que agora num Cristo que já veio, um Cristo que foi apresentado no Novo Testamento. Dessa forma, o apóstolo sabia de maneira absoluta que eles não seriam salvos. E eles, desconhecendo a justificação de Deus, eles não entenderam isso. Eles não compreenderam. Eles não perceberam. E, portanto, eles ignoraram. Eles passaram por cima da informação sem que tivesse percebido. Eles desconheciam. Eles não entenderam que os sacrifícios apontavam para Cristo. Eles não entenderam que o templo apontava também para Cristo. Eles não entenderam que a lei apontava para Cristo. Eles não entenderam que todos os profetas apontavam para Cristo. Eles não entenderam que todas as histórias do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Eles não entenderam que no momento qual Adão e Eva pecaram, o Senhor fez o pacto da graça com eles. Nada disso esses judeus compreenderam. Nada disso esses judeus compreenderam. Jesus, quando ressuscita, encontra com alguns de seus discípulos judeus que tinham desistido após a sua morte. Jesus pega esses homens e mostra todo o Antigo Testamento. A Bíblia narra que Jesus discorreu todo o Antigo Testamento, mostrando para aqueles apóstolos que ele estava em todos os lugares. Mas por quê? Por que então que esses judeus não conseguiram compreender isso? O apóstolo Paulo vai dar o segundo ponto, que diz que eles estabeleceram para eles uma justiça própria. No momento que eles não compreenderam, eles não entenderam a salvação, eles automaticamente precisavam ser salvos, ou se sentir salvos. E aí eles começaram a estabelecer a sua justiça própria. Eles começaram a buscar, através da execução e do cumprimento da lei, das tarefas e dos cultos, um modo de se sentir salvos. E isso acontecia com a maioria dos judeus.
E isso aconteceu com a grande maioria dos judeus que rejeitaram o Senhor. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus. Os judeus que esperavam o Messias não o reconheceram. Eles não o aceitaram, porque a justiça que eles tinham era deles mesmos. E ao invés deles aceitarem a justiça que vinha de Cristo, ao invés deles estabelecerem essa justiça de Cristo para a vida deles, eles estabeleceram a própria justiça. E eles disseram o seguinte: eu não quero essa justiça, eu tenho a minha. Eu não quero esse favor, eu tenho que conquistar isso com meu esforço. Ou eu vou conquistar isso com meu esforço, ou eu vou tentar conquistar isso com meu esforço. O zelo deles, na verdade, era para obter a salvação. A grande preocupação do povo judeu nesse momento era fazer tudo certinho para poder agradar o Senhor, para poder conquistar o favor do Senhor. E o apóstolo Paulo sabe disso. E no final do versículo 2, ele vai dizer que e não se sujeitaram à justiça que Deus havia estabelecido. Como eles já tinham estabelecido a justiça deles, eles negaram ao Cristo. Eles disseram: eu não quero que essa justiça seja imputada em mim. Eu não quero que isso que Cristo vai fazer ou que Cristo fez caia na minha conta ou me dê o crédito pela minha dívida. Eu tenho condições absolutas de correr atrás e pagar esse pecado, pagar essa dívida. E aí, queridos, a gente vê isso no nosso meio com muita facilidade. Nós temos doutrinas que são ensinadas na Bíblia, em algumas igrejas, de sinergia. Deus faz um pouco, o homem faz um outro pouco. Deus dá o primeiro passo, o homem dá o segundo passo. Deus faz um pouquinho, o homem faz o outro pouquinho. E outro dia eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falou o seguinte: se você chegar diante de Deus, se você chegar diante do Deus e nesse momento a glória dele tiver que dividir com você, ou a sua salvação tem algum tipo de participação sua, um exemplo, 90% de Deus, 10% sua, a glória não é toda dele. E ele não divide essa glória com ninguém. Outro dia eu fiz um vídeo fazendo uma pergunta: se você morresse hoje, para onde você iria? E se a sua resposta demorou a sair, é porque você ainda confia nas suas obras. E a certeza que você tem que você é falho e pecador te faz demorar a responder. E eu vi outro dia uma seguinte ilustração de uma pessoa que chega diante de Deus, um exemplo bem pequeno, mas uma pessoa que chega diante de Deus na entrada do céu. E se for recebido com uma pergunta: por que eu deixaria você entrar? E se a resposta não for porque Cristo morreu por mim e livrou de todos os pecados, você não conseguiria entrar. Então isso que Paulo está narrando aqui era o que acontecia com os judeus e que nós temos visto também no nosso meio. Pessoas com justiça própria, pessoas achando que a salvação é por obras, pessoas que têm conhecimento da palavra, mas não têm entendimento do evangelho. E isso é muito perigoso. No versículo 4, Paulo vai explicar por que ele acabou de afirmar no versículo 2 e 3 essas coisas. Ele vai dizer que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que dele crê. O fim da lei, o propósito da lei, a intenção da lei. Para que essa lei foi criada? Apenas para apontar a Cristo. E como os judeus tinham rejeitado a Cristo, eles tinham também não tido êxito na lei. Se o fim da lei é Cristo, e os judeus eles tinham rejeitado Cristo, eles não tinham recebido aquilo que a lei estava proporcionando a eles. Então eles praticavam a lei, eles
faziam tudo certinho, com muito zelo, mas o final prova que eles estavam errados. E eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram aquilo que foi oferecido para eles durante todo o tempo. Eles rejeitaram a própria salvação. Aquele que foi enviado por Deus para salvar aquele povo foi rejeitado. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E o apóstolo Paulo, quando diz que o fim da lei é Cristo, ele usa uma palavra em relação a fim, que ela no grego, alguns estudiosos vão dizer que ela tem dois significados. Um significado é como alvo. Então, porque o alvo da lei é Cristo, porque o propósito da lei é Cristo, porque a intenção da lei é Cristo. A intenção da lei é apenas apontar para Cristo. A intenção da lei é apenas mostrar para o povo judeu que eles não conseguiriam cumprir aquilo, ou que eles eram falhos, ou que eles eram pecadores. E a partir do momento que eles compreendessem essa falha, essa falta, essa incapacidade, eles buscariam aquilo que seria suficiente, Cristo. Então, quando nós, de alguma forma, nos confiamos na nossa justiça própria, e a gente percebe que nós não vamos conseguir a salvação, nós temos que buscar esse Cristo. Nós não podemos nos esforçar mais para a obra, nos esforçar mais para fazer por onde merecer a salvação. Nós apenas devemos nos humilhar, reconhecer a necessidade desse Cristo e entender que Ele é o alvo da lei. A lei vai apontar para Ele. E a segunda tradução, o segundo significado é término. Então, o término da lei realmente é Cristo. Não que a lei vai parar de ser praticada, mas aquele que veio e cumpriu toda a lei, ele mostra para a igreja, ele mostra para o povo judeu que a lei hoje não faz mais sentido. Que a lei foi finalizada no propósito de apontar. Ele já veio. A função que essa lei tinha de apontar a Cristo acabou. Então ele é o fim da lei. Ele cumpriu a lei. É ele. E Paulo sabia disso. E essa também, hoje, nessa noite, é a minha preocupação. De você que está ouvindo essa mensagem, se você tem de fato o conhecimento do Evangelho, se você de fato compreendeu o Evangelho, se a prática das ações religiosas que você tem na igreja, elas são de fato por causa da gratidão e compreensão do Evangelho, ou porque você almeja alcançar o favor de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é dessa verdade que a Bíblia está dizendo. É a verdade em relação a Cristo. E a verdade em relação a esse texto. Nós temos 3 grupos de pessoas que podem estar envolvidas nesse ambiente. Aqueles que de fato compreenderam o Evangelho, aqueles que são zelosos e fazem isso com a compreensão perfeita do Evangelho, aqueles que são zelosos na igreja, mas não têm compreensão do Evangelho, e aqueles que perderam o zelo, ou aqueles que nunca tiveram o zelo, aqueles que vivem fora da igreja, aqueles que de fato nunca ouviram falar do Evangelho, ou descartaram. E a primeira aplicação que nós temos para a nossa vida como cristãos que conhecemos esse Evangelho é orar. O apóstolo Paulo vai narrar no primeiro versículo que ele orava, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo o apóstolo Paulo sabendo da soberania de Deus. Hoje muitas pessoas confundem isso, porque ela acha assim: se Deus tem os seus escolhidos, para que eu vou evangelizar? Mas quando eu ouço uma palavra dessa, eu faço a seguinte pergunta:
Quem são os escolhidos? Como que você vai saber se esse que você está descartando é ou não o escolhido? Como que você vai saber se esse que você está negando a oração, negando a palavra de conhecimento, ele é ou não o escolhido? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem são os escolhidos. Então, quando nós não sabemos quem são, nós falamos para todos. Nós evangelizamos todos. Nós oramos por todos. E se você que não compreendeu ainda o evangelho, você corre um sério risco. Você corre um sério risco de ter uma vida extremamente zelosa, extremamente metódica na igreja, usando da religião como uma prática correta, porém no final da sua caminhada você não vai alcançar a salvação. Esse é o grande risco e isso era a grande preocupação do apóstolo Paulo. O evangelho é uma coisa que precisa ser compreendida. O evangelho é uma coisa que precisa ser entendida. O pastor Antônio Carlos Costa, que é um pastor que eu admiro as suas palavras, ele diz: o evangelho, ele faz necessário o uso do cérebro. Você precisa compreender aquilo. E a gente ouve aí pessoas dizendo assim: eu vou viver o evangelho. Eu vivo o evangelho dia a dia. E às vezes eu me pego na dúvida de como que faz para viver o evangelho. Porque se você compreende o evangelho, você vai entender que não dá para viver o evangelho. O que dá para fazer é viver através do evangelho. Porque o evangelho é uma notícia. O evangelho é uma notícia. É aquilo que Cristo fez por mim e por você. Compreendido isso, nós vamos começar a viver através disso. Então, aquilo que eu fazia, hoje eu não vou fazer mais, porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Aquilo que me trazia alegria, hoje não vai me trazer mais, porque Cristo hoje vive em mim. E assim a gente vai vivendo. O Evangelho não é um manual de conduta onde você vai vivendo dia após dia, fazendo tudo certinho. O Evangelho é uma notícia que entra no nosso coração e transforma o nosso coração. E era por isso que o apóstolo Paulo orava. O apóstolo Paulo orava para que esses judeus tivessem essa compreensão. Que esse judeu entendesse de uma vez por todas quando recebesse essa notícia. E aí que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Depois de compreender o evangelho, voltar e reler todo o Antigo Testamento. Voltar e reler o Antigo Testamento e aí começar a enxergar. Ele estava aqui. Cristo estava aqui. Olha, eu nunca tinha visto, Cristo estava aqui. É assim que acontece. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. Tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso. O Evangelho, para a gente encerrar, eu queria falar só um pouquinho mais sobre isso, porque muitas pessoas acham que a palavra evangelho é uma palavra bíblica. A palavra evangélico é uma palavra que foi criada pela religião, e isso não é verdade. A palavra evangélica ela foi criada num contexto de guerra, um contexto bélico, um contexto de lutas. Antigamente, na Grécia Antiga, eles usavam essa palavra para poder anunciar vitórias, anunciar aquilo que eles tinham conquistado. E uma ilustração que eu contei para os adolescentes nos nossos estudos, que a gente fez sobre evangelho, foi sobre a Batalha de Maratona. A batalha que aconteceu na cidade de Maratona, ou Marathon. E aí, aquele grupo de soldados gregos foram para essa batalha. Eles iam lutar contra os persas. Só que o exército deles era um exército menor. E como eles não tinham a certeza da vitória, e todo soldado, quando vai para a guerra, teme a sua morte, eles fizeram o seguinte: eles combinaram com as suas esposas e com os seus filhos que, se no determinado dia eles não retornassem para suas casas, era para essas famílias botarem fogo em suas casas, levar o máximo de coisa que conseguissem e fugir para as montanhas, porque provavelmente eles teriam perdido. E eles não queriam que, mesmo com a derrota, os soldados rivais ou inimigos fossem lá na cidade
e acabassem roubando as coisas que eles tinham. E eles partiram para a batalha. E surpreendentemente, eles com menos homens venceram essa batalha. Os gregos conseguiram vencer essa batalha. Mas de repente, o que aconteceu? Estava já muito em cima. Eles precisavam anunciar essa vitória porque já estava em cima daquilo que tinha sido combinado. E então um soldado tem a brilhante ideia: deixa eu ir correndo porque eu vou avisá-los. Eu vou chegar a tempo de avisá-los antes que elas façam aquilo que nós combinamos. E ele parte. Ele parte numa corrida que mais ou menos tinha 40 quilômetros. Para aqueles que conhecem um pouquinho de corrida, o nome maratona vem dessa batalha. E esse soldado corre 42 quilômetros. E quando ele chega lá, ele já chega exausto, ele já chega numa condição que ele só consegue falar uma frase: nós vencemos a batalha. E morre. O que esse soldado fez foi evangelizar. E a partir daquele momento, todas aquelas pessoas se sentiram livres. Todas aquelas pessoas se sentiram felizes. Todas aquelas pessoas começaram a viver através dessa notícia, daquilo que eles ouviram. De repente, a preocupação sumiu. De repente, aquela angústia sumiu. Por quê? Porque foi anunciado o Evangelho. Foi isso que Cristo fez. Isso que os apóstolos faziam. Isso que o apóstolo Paulo fez em todas as suas viagens. E é isso que eu e você temos que fazer. Anunciar essa vitória. Anunciar que aquela dívida que nós tínhamos com Deus foi paga. E a partir desse anúncio, nós vamos começar a viver. Nós vamos ter esse entendimento e viver. Era isso que o apóstolo Paulo queria passar para aquela igreja, para aqueles judeus que iriam ler aquela carta, que eles estavam em erro, que eles tinham um zelo, porém o zelo não estava certo. Nós temos um Deus santo, exige de nós uma santificação, exige de nós uma obediência. E nós somos pecadores, falhos, desobedientes. Para esse relacionamento ser bom, precisa de um mediador. Precisa de alguém nesse meio. Hoje eu postei no meu status do WhatsApp o seguinte: quando o homem ora, ele se relaciona com a Trindade. Quando o homem ora, ele se relaciona com a Trindade, porque ele ora ao Deus Pai, sendo auxiliado pelo Espírito Santo, por intermédio, por acesso de Jesus Cristo. Então, essa trindade, esse relacionamento só pode existir por causa de Cristo. E nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos ter isso muito claro. E nós devemos dar uma resposta. E essa resposta é a nossa vida. É a nossa vida de gratidão. É a nossa vida de satisfação. Mesmo vivendo nesse momento onde o mundo está caindo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão preocupadas. Aquele que tem a certeza da sua salvação, ele pode chegar para qualquer um e falar assim: hoje o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Conforme nós lemos no início, nada vai nos separar do amor de Deus, aquele amor que ele demonstrou na cruz. Então, que nessa noite o Senhor nos abençoe através dessa palavra. Se você ainda tinha dúvida da sua salvação, a notícia é essa: o sacrifício foi feito e nós estamos livres. Estamos livres de qualquer condenação, estamos livres de qualquer tipo de cobrança, de qualquer tipo de acusação. Basta crer, arrepender e crer. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar nessa hora. Ó Deus bendito, nós queremos, Pai, te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Talvez a tua palavra hoje, para alguns, foi curta, mas nós temos certeza absoluta que foi edificante. Nós temos certeza, ó Deus, que a partir desse momento nós sairemos daqui com um entendimento. Sairemos daqui, ó Deus, com uma clareza bastante grande em relação ao seu evangelho.
ao conhecimento daquilo que traz esperança ao nosso coração, que é a certeza absoluta que o sacrifício foi feito e eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso tentar buscar a salvação de uma forma a te agradar, porque eu confio naquilo que o Senhor fez. Portanto, Pai, nós te agradecemos. Portanto, Pai, nós te louvamos, porque em meio a essa guerra, em meio a essa crise, o Senhor traz uma palavra de conforto ao nosso coração. Uma palavra que, através dela, nós vamos viver a partir de hoje e dos novos dias com essa certeza. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, o Senhor já fez por nós. E por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos. Pedimos a Deus, ao Senhor, que abençoe a liderança dessa igreja. Pedimos a Deus que continue cuidando de nós, cuidando, ó Deus, dos membros que congregam aqui nessa igreja, aqueles, ó Deus, que ainda estão com pouco zelo, aqueles, ó Deus, que estão sem nenhum zelo, aqueles, ó Deus, que estão com zelo, porém não têm entendimento da tua palavra, que o Senhor nessa noite alcance todos eles, ó Deus, transforme todos eles através da tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor também para o nosso pastor e todos aqueles que estão reunidos em suas casas assistindo, ó Deus, essa live e esse vídeo. Pedimos, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. E oramos assim, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.